Fala galera, eu sou o Otávio e hoje o assunto é muito bacana aqui. A gente vai estar falando, na verdade, desmistificando alguns mitos da frequência cardíaca máxima. A gente sabe que tem aquela velha regrinha de frequência cardíaca máxima que você pega 220 e subtrai a sua idade. Então, além dessa, existem outros mitos aqui. Na verdade, eu vou estar listando 5 mitos, na verdade, para vocês aqui, para a gente tá falando um pouco dessa história aí, vocês vão ver que tem muita coisa bacana para vocês aprenderem hoje, tá certo? Vamos lá! Então, eu queria estar falando para vocês hoje sobre a frequência cardíaca máxima, né? A velha regrinha de 220 menos a idade, hoje em dia já é uma coisa muito ultrapassada. Lógico, dá para fazer, dá para você tirar um parâmetro, mas é uma coisa muito antiga já, né? Eu estava vendo esses dias uma matéria de uma médica americana, ela chama Cherry Miner, e ela tem um estudo exatamente relacionado à frequência cardíaca máxima, né? E essa regrinha de 220 menos a idade já está bem ultrapassada, porque varia com muitas coisas, né? Além de temperatura, a sua forma física, se você está gripado ou não, dependendo do esporte, tem esportes que a frequência às vezes é mais baixa, enfim, tem diversas variáveis, né? Então, essa regrinha de você pegar o número 220 e subtrair a sua idade, supostamente era para dar já suas zonas de treinamento, já era para dar suas zonas de queima de gordura, além de outras variáveis que essa regrinha poderia te dar. Mas hoje em dia existem testes que você pode estar fazendo e realmente chegando na sua frequência cardíaca máxima, que não é necessariamente os 220 menos a sua idade. Então vamos lá, começando com o primeiro mito. O primeiro deles, será que meu coração vai explodir? Galera, não existe o coração, não existe como explodir o coração você chegando com a sua frequência cardíaca máxima. É lógico que a sensação é muito desconfortável, você num esforço, num pico de esforço, que normalmente é onde você atinge a sua frequência cardíaca máxima, é bem desconfortável, mas nunca ninguém explodiu o coração por estar fazendo um esforço máximo, por estar sprintando, por estar subindo uma montanha, por estar correndo, nunca aconteceu isso. Então o primeiro mito deles é, será que meu coração pode explodir? Isso vocês podem ficar tranquilos, seria aterrorizante se fosse verdade, mas ainda bem que não é, vocês podem ficar tranquilos que esse mito não é verdade. O segundo mito hoje, galera, a frequência cardíaca máxima é válida, é a mesma para todas as idades? Não. Existem pessoas que têm 20 anos e a frequência cardíaca dela pode ser 190. E existem pessoas às vezes com a mesma idade, com 20 anos também, e a frequência cardíaca máxima ser de 170, por exemplo. Então, a frequência cardíaca máxima, ela é determinada geneticamente. Então existem pessoas que a gente fala, tem aquele coraçãozinho de beija-flor, que bate muito rápido, e já tem gente que tem um coração mais lento, mas isso não significa que um é mais forte que o outro, um é melhor que o outro, ou isso não é um indicador de desempenho, né? A frequência cardíaca máxima, ela é só um parâmetro, ela é um número, mas não é um indicador de desempenho, se você é mais forte ou melhor do que o outro. Ah, meu amigo, a frequência dele chega a 200, a minha eu não consigo chegar a 180. Isso não significa que ele é mais forte que você. É sempre bom lembrar que esse negócio da frequência cardíaca máxima, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, se você é mais velho, normalmente a sua frequência cardíaca máxima vai diminuindo também. Então, normalmente as pessoas mais jovens, os meninos mais jovens, a molecadinha aí, sempre tem a frequência cardíaca máxima próxima dos 200. É muito mais fácil atingir 200 batimentos por minuto no seu pico de esforço para atingir a frequência máxima. Já uma pessoa com 40 anos, 50 anos, é muito mais difícil atingir 200 batimentos por minuto. Então é assim, conforme você vai envelhecendo, sua frequência cardíaca máxima também vai diminuindo. Então, mito número 3. Se a sua frequência cardíaca é um indicador preciso de o quanto duro você está fazendo no treinamento. Eu vou dar um exemplo aqui, vou tentar dar um exemplo aqui simples para você, pode ser um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Um ciclista, por exemplo, que tem um medidor de potência e tem a frequência cardíaca no mesmo aparelho, ele vai fazer um tiro de 3 minutos.
e vamos supor que ele vai manter durante esses 3 minutos 200 watts. A gente sabe que hoje o medidor de potência é a medida mais precisa que a gente tem no ciclismo hoje de esforço. Então ele vai começar o tiro e já mantém ali 200 watts. Só que ele vai ver que no começo a frequência cardíaca dele ali não vai subir tanto. Às vezes vai parecer que está fácil. No segundo minuto, mantendo os 200 watts, já vai estar mais difícil para manter esses 200 watts e a frequência cardíaca dele vai estar mais alta. E no terceiro minuto, talvez mantendo também esses 200 watts, a frequência cardíaca dele já está mais alta de todas. Então às vezes ele começou o tiro ali com 160, 170 batimentos, chegando a 180, no final do tiro ali ele já está quase no máximo dele, às vezes 190 batimentos por minuto. Então assim, a frequência cardíaca é um indicador muito legal, com zonas de treinamento, dá para você estabelecer várias coisas para treinar, mas não é tão precisa quanto 1 watts de potência. A mesma coisa é se você fizer um tiro baseado na sua frequência cardíaca para manter sua frequência cardíaca máxima, só que invertendo. Agora vamos analisar os watts. Você vai ter que sprintar muito forte, por exemplo, para manter já 170 batimentos cardíacos no começo do seu tiro, para sua frequência subir rápida. Aí você vai ver que você vai dar 300, 400 watts no começo do tiro. E depois, para sua frequência não continuar subindo, você vai ter que começar a diminuir a pedalada, porque vai ficando difícil. Então a sua frequência, para manter ali na zona que você quer, a sua potência vai caindo, 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 e às vezes você começou o tiro ali com 350, 400 watts, e no final do seu tiro você está a 150, 180 watts. Então é só para vocês terem ideia e noção da diferença da potência, né? Se você fizer um tiro com watts, ou se você fizer um tiro dentro da sua zona de treinamento ou com frequência cardíaca. É um indicador legal, mas não é o mais preciso que a gente tem hoje em dia. Então galera, só lembrando, não é que eu estou defendendo aqui os watts, os medidores de potência, né? Ou criticando a frequência cardíaca, os medidores de frequência cardíaca. É lógico que é super válido, só que hoje em dia no mercado existem modos mais precisos para saber o quão difícil ou qual a sua intensidade de treinamento naquele determinado momento. A frequência cardíaca ela demora um pouco mais para reagir, já a wattagem é instantânea. Então o quarto mito aqui, galera, se eu não estiver trabalhando com a minha frequência cardíaca máxima, eu não estou treinando, não está valendo a pena o meu treinamento? Isso é um pensamento muito errado. É lógico que você deve fazer alguns treinamentos que a sua frequência cardíaca vai subir muito, né? Sua frequência cardíaca vai ter momentos do treinamento que pode chegar na frequência cardíaca máxima, mas tem que ser feito com moderação. Você não pode fazer todo dia, você não pode extrapolar, você não pode manter sua frequência cardíaca máxima por muitos momentos, porque isso pode causar fadiga, pode causar lesão, além de, às vezes, se numa quantidade excessa de treinamento desse tipo, vinha a ocasionar um overtraining. Então assim, é legal você treinar, é legal você saber a sua frequência cardíaca máxima. Se você ainda não sabe, um teste de eletrocardiograma feito com um médico, às vezes numa esteira, é um teste muito legal para você saber. Mas assim, você tem que ter ciência que a sua frequência cardíaca máxima, ela é para ser usada, só que com moderação, em alguns momentos, em alguns sprints, em alguns tiros, tá certo? Então se você é aquele cara que só tem 2 velocidades de treino, ou forte ou super forte, você está treinando de uma maneira errada. Presta atenção que frequência cardíaca máxima ela é feita também para estabelecer aí algumas zonas de treinamento suas. Então utilize as zonas mais baixas, as zonas moderadas, não fique treinando só ali tentando chegar na sua frequência cardíaca máxima, que é um modo errado de treinar e você pode estar se fadigando, você pode estar se lesionando e você pode não estar evoluindo de uma maneira que você poderia estar evoluindo se você estivesse treinando de maneira correta. Então, o quinto mito e último mito de hoje, galera, é se você pode ter acidentes cardíacos, ataques cardíacos, somente quando você está com a sua frequência cardíaca próxima do máximo. Isso é uma mentira. A gente sabe que acidentes cardíacos, né, são raros, mas acontecem em alguns esportes. E não necessariamente quando você está com a sua frequência cardíaca no seu máximo, ali você está próximo ao máximo. Às vezes acontece na zona 1, na zona 2, que são as zonas mais baixas de treinamento, pode acontecer em qualquer momento. Então assim, pessoas, lógico, que têm já uma antecedência familiar, com históricos de doenças cardíacas, alguma coisa assim, é importante sempre você estar procurando um médico, um cardiologista, fazer os exames
com uma certa frequência, porque se você tiver alguma doença, algum risco ou alguma coisa para acontecer com o coração, vai ser independente de qual zona cardíaca, se você vai estar na máxima ou mínima, entendeu? É lógico que se você está com uma frequência, trabalhando com uma frequência muito mais alta, aumenta a pressão arterial, aumenta a temperatura corpórea, aumenta, lógico, a frequência cardíaca. Então, mas isso não significa que você tenha mais risco de ter um ataque cardíaco ou alguma coisa assim. Então, galera, esse vídeo foi sobre esses 5 mitos aí sobre frequência cardíaca, em especial a frequência cardíaca máxima. Espero que tenha esclarecido, às vezes, algumas dúvidas, algumas coisas bacanas que vocês ainda tenham dúvida. Então, vamos treinar. As zonas de treinamento, principalmente com frequência cardíaca, é um indicador muito legal para a gente se basear, saber o quanto a gente está treinando, o quanto a gente está evoluindo, né? O quanto está fazendo bem ou não o treinamento para a gente. Então é muito legal, existem esses mitos aí para a gente estar despreocupando vocês. Espero que gostem, curtam, compartilhem, siga a gente no Face, marque seu amigo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, e a gente tem muita coisa ainda legal para estar trazendo para vocês. Tá certo? Um grande abraço, boas pedaladas!